Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, professores, alunos, você está conosco mais uma vez, você está aí, você professor, você aluno, este é nosso, viu? Nosso, EBD em Síntese Podcast, estamos aqui pela graça de Deus e pela instrumentalidade dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, presidente da EADERN, pastor Reinaldo Odilo, como diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. Deus colocou no coração desses homens esse projeto e nós estamos aqui. Eu, João Felipe e Marco Júnior. Pai do Senhor, João. Pai do Benção. Senhor, Marquinhos. Estamos muito felizes aqui de estarmos aqui com vocês para esse momento, você aluno, você professor. Sempre é uma alegria, como vocês podem ver, de nós estarmos aqui compartilhando esse momento com vocês. Não é A isso, paz do Marquinhos? Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o Marco Júnior. Estamos aqui com muita alegria, gozo no coração de estarmos uma vez mais conversando mais um pouco sobre a lição dos adolescentes. Eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Graças a Deus, estamos animados. 2024 começou uma bênção para minha família, para todos, e eu dou graças a Deus porque estamos aqui nesse projeto com você. Mas você já se inscreveu? Já compartilhou? Já convidou os seus alunos para fazer parte? Eles podem também. Eles podem também. Então, vai lá dar o joinha. Cadê o joinha? Cadê o joinha? Isso aí, ó. Olha aí o Deu joinha. joinha. Tá vendo? Vocês têm que atualizar de vocês para fazer isso também. Tem. Então, Vai dar estamos certo. aqui na lição de número 5, rei, em hebraico. Meus irmãos, Rei. hebraico é um idioma tão rico, tão interessante, que as suas letras também são números. É E verdade. existem grandes segredos na palavra de Deus com esses números, né? É verdade. Alguns deles a gente já conhece, né? O número 3, o número 4, o número 7, né? E a gente vê, inclusive, que o inimigo tenta bagunçar o significado, né? Não Tem é isso, uma Marquinhos? indicação de livro para os nossos irmãos. Numerologia Bíblica do professor Abraão de Almeida. Vai lá na CPAD e compra, viu? É top. Fantástico, muito bom, Marquinhos. Isso é importante porque o idioma hebraico ele tem significados é, dos números e a gente precisa levar isso em consideração. Na nossa lição, por exemplo, tem alguns números aqui, por exemplo, as almas que entraram no Egito foram 70. Por quê? Existe um significado. Quando houve aquela pesca maravilhosa, foram 153 grandes peixes. Se você pegar 1, 5 e 3 e depois montar, aquilo sai uma palavra, ou duas ou três, há significados que são tesouros escondidos na palavra de Deus. Pois bem, nós estamos na lição número 5, que é a lição re, né, João? Deixa eu ver se São sujou a tela aqui. Pronto. Muito bem. Essa lição tem como tema a missão de Israel no plano de Deus. Nós vamos estudando aí desde a lição de número 1, criados à imagem de Deus. Depois a gente viu sobre a queda, né? Errando o alvo, lição 2. 3 fala especificamente sobre o pecado como a maior pandemia da história. Depois, uma promessa, né, que Deus fez para a nossa salvação, e aí é onde entra o contexto da lição 5, a missão de Israel no plano de Deus. O comentarista da lição tem como ponto de partida 6 etapas nesse plano. Eu achei muito interessante, apesar de que não é objeto da lição, mas ele diz: primeira parte, de Abraão ao Egito; segunda parte, da saída do Egito até Canaã; terceira parte, o tempo dos juízes; quarta parte, monarquia unida e dividida; quinta parte, o cativeiro assírio e babilônio; e sexta parte, o retorno da Babilônia até o período do Império Romano, tá certo? E aí nós vamos, obviamente, ver apenas o início, né? Nós estamos bem no início, quando Abraão sai da sua terra. Todos conhecem bem a história, mas talvez o teu adolescente não conheça, então é importante contextualizar. E o Marquinho falava conosco antes da gravação exatamente sobre isso, né, Marquinhos? Sobre a contextualização. Fala para É nós sobre verdade. isso. Meus irmãos, é bem interessante a gente contextualizar a história de Israel desde o início. Na verdade, quando Adão e Eva têm o seu filho Sete,
E desse filho, Sete, que encontra-se em Gênesis 5:3, disse que ele foi o filho conforme a imagem e semelhança. Então, é algo bem interessante, porque quando a Bíblia fala imagem e semelhança, e os professores anteriormente já falaram a respeito disso, ele sempre fala a respeito de essência. É sobre essência que essa expressão fala. Imagem e semelhança é a respeito de essência. Então, a essência de Deus foi preservada na figura de Sete, e ela foi sendo passada de geração a geração, desde Noé, e culminou em Abraão. Porém, Abraão não tinha muito conhecimento de Deus, até que um belo dia ele ouviu a voz de Deus e disse de uma maneira bem objetiva, porque Deus é extremamente objetivo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu Deus, eu imagino, hein, João, a objetividade como Deus falou, e assim, não é uma coisa que foi sendo construída no coração de Abraão, que na época era Abrão, mas foi uma coisa que foi de supetão. Ele foi pego assim de surpresa por Deus e diz: olha, é agora, vamos embora. Pronto. Verdade. E completando isso que Marco falou, é, lembrem-se que, falando sobre origens, que Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, era uma terra extremamente pagã, e nessa época não existia Israel ainda. Israel só vai vir esse nome lá na frente. Então a gente está na época que Abraão está saindo ali, lembremos que os judeus são um povo semita. Por quê? Porque vem nessa descendência de Descendente Sem. de? É isso Sem, aí. um dos filhos de Noé, o filho mais velho. Então a gente tem Sem, aí Sem vai gerar, lá na frente vai gerar Faxad, Selá, Eber, de Eber é que vem o nome de Hebreus. Então é por isso Isso. que o povo que veio de Abraão começa a se chamar de hebreu e já nasce com uma grande tarefa, né? Porque quem é que ia escutar uma voz e sair cegamente a uma terra com toda a sua família, deixar toda a sua estabilidade que você tinha num lugar que era uma das capitais de comércio mais desenvolvidas da época, ali na Mesopotâmia, e tomar um rumo que nem você sabe que rumo é. Mas quando você chegasse lá, Deus ia dizer: pronto, você chegou, pode parar aí, que é aí o seu lugar. Você teria fé em fazer isso? Verdade. Se a gente analisar cronologicamente, acho que um contemporâneo de Abraão seria Jó, contemporâneo Jó. ali, da mesma época. São muitas características que fazem a gente pensar nisso, acreditar e mais ainda importante, Marquinhos, porque até o tempo desses homens, muito pouco se conhecia sobre Deus. E esses homens conheciam a Deus e o temiam com uma profundidade admirável, né? Como você Uma bem falou, né, pureza, Marquinhos? né? Muito A puro e pureza. muito obediente, né? Deus falar assim e eles compreenderem e obedecerem de pronto, né? Que Não coisa. havia questionamento. Não havia Não. questionamento. Não tinha como ele dizer: não, não vou. Por que que eu vou? Por que que eu tenho aqui? Por que eu tenho que deixar a casa do meu pai terá É, aqui? Por que eu tenho que deixar a companhia dos meus irmãos? Se eu estou ouvindo só vamos, uma voz. E aí, o que é que o senhor me e, garante? e vamos, Quais as e garantias que o vamos senhor me dá? pensar, né? E vamos pensar que os sumérios, naquele tempo, né? Eles tinham uma riqueza muito grande. A cidade era como se fosse, sei lá, a cidade de Nova York hoje, para aquele tempo. Era uma Perfeitamente. cidade cosmopolita, rica, né? É bem verdade que era pagã, mas na época isso era o normal, era o esperado. E Deus queria alguém que fizesse diferença. E era necessário mudar o ambiente. Assim como ele faz na vida de muitos crentes, né? Ele muda o ambiente para fazer dali uma nova história. E era o que ele queria, uma nova história através de Abraão e a sua descendência. E Abraão prontamente obedeceu, saiu dos seus confortos, com certeza não eram poucos, ele era um homem rico, né? A sua mulher era praticamente considerada uma princesa, e eles saíram com um rumo incerto. Olha só que coisa curiosa, né? Então ali nasce uma nação. Primeira parte da lição, não é, João? Ele fez uma renúncia profunda, um ato de fé, e foi uma decisão importantíssima. Essa é a primeira parte da lição, não é? Exatamente. Aqui começamos um povo, Deus chama uma pessoa para dela
viu o seu povo e com já um ato de renúncia, porque, como o nosso irmão Daniel falou, ele tinha tudo ali ao seu redor. A família de Abraão, os historiadores diziam que ela era muito imponente, tinham muitas riquezas, muitos bens. Então, você ter que sair daquela sua zona de conforto e peregrinar para uma terra que você nem conhece, já é uma renúncia muito grande e, como traz o comentarista, é um ato de fé também no segundo tópico, porque não é à toa que Abraão foi chamado de pai da fé, porque a gente vê constantemente na história de Abraão ele exercitando ali a sua fé em Deus. Imagina o quão difícil foi você escutar uma voz e entender que é Deus e renunciar a tudo aquilo que você tinha e pegar todo mundo da sua família e ir embora. É uma questão, um ato de fé muito grande. Mas também, no terceiro ponto aqui que ele traz, foi uma importante decisão. Porque quando Abraão ele renuncia a Ur dos Caldeus, ele deixa para trás todos os costumes, toda aquela questão idólatra que havia na época, toda aquela questão que Deus não o queria inserir naquele meio, o tira dali, o ensina o caminho que ele quer para o seu povo, e então a gente vê o início de uma promessa e o início de uma nação começando a se formar a partir dessa decisão importantíssima do patriarca Abraão. A fé é algo tão interessante, Raniel, que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11, no qual se encontra a galeria dos heróis da fé, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, olha só, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Olha só, ele só foi. É como o nosso subtópico, o nosso segundo subtópico aqui do primeiro tópico fala, um ato de fé. Ele ergue-se de onde ele está, ao ouvir a voz, ele não sabia de onde vinha, quem era, ele ouviu e foi. Só que tudo isso parte de uma grande decisão, que é o que o subtópico 3 nos assevera. Diante de uma grande proposta do céu, nós temos uma importante decisão a ser tomada. Ou nós escolhemos o projeto de Deus, ou nós não escolhemos o projeto de Deus. Então, homens simples podem gerar projetos extraordinários dentro da vontade de Deus. Queridos, olha só, a gente costuma fazer uma boa aula quando a gente consegue aplicar na vida pessoal, na vida odierna, né, nos dias atuais. E é óbvio que Abraão foi abençoado quando ele tomou essa decisão. E eu costumo pensar que Deus trabalha conosco como se fosse estacas, né? Primeiro ele te dá uma locação, uma ordem, e ele só dá a próxima instrução quando você obedece a primeira. Ele só dá a terceira quando você obedece a segunda. Não sei se vocês já viveram isso na vida espiritual de vocês, mas é exatamente assim que Deus age. Ele requer obediência para poder dar novas instruções. E às vezes eu percebo que alguns crentes estancam na vida espiritual porque não obedecem sequer a primeira instrução. E tem uma curiosidade aí, vou abrir um pequeno parêntese, que Abraão ele foi marcado por encontros com Deus em locais específicos e, curiosamente, tinham carvalhos, né? Ele tinha o carvalho que ficava em Siquém e um carvalho que ficava em Hebrom. A Bíblia faz referência, né? Não é objeto da lição, mas notem que Deus marca locais para encontrar conosco. E esses carvalhos, para os antigos, eram lugares místicos, eram lugares pagãos. Mas Deus, como que simbolizando uma nova era, diz assim: não, esse lugar é meu, eu quem escolho. E esses carvalhos marcam locais específicos, né? Não à toa, ele vai morar onde? Perto dos carvalhais de Manre, né? São vários carvalhos. Inclusive, a Bíblia faz referência a um carvalho específico, que é o carvalho de Moré. Então, observe que Deus tem formas muito específicas de trabalhar
E ali, naqueles lugares, Deus fala com Abraão e vai dando instruções. Então, você, professor, você, aluno, você, crente, se quer ser abençoado por Deus, quando ele for específico na ordem, ainda que você não compreenda, cumpra fielmente o que Deus colocar. Já pensou se Abraão não tivesse obedecido? Como é que estaria o plano de Deus hoje para as nossas vidas na pessoa de Jesus? Porque tudo isso vai chegar até o plano de salvação. E aí a gente entra na segunda parte da lição, que é quando ele chega no Egito, e que até muitos pregadores gostam de falar mal do Egito, que em essência eles não estão errados, né? Egito é um lugar de paganismo e etc. Mas Deus usa quem ele quer, do jeito que quer, no local que quer. E Egito, segundo o escritor da lição muito bem colocou, é um lugar de multiplicação e de purificação, e eu diria que um trampolim para a terra prometida, Exatamente. né, João? Exatamente. E uma Quero coisa só fazer interessante que uma correção aqui, que não é comentarista, é a comentarista, que é a nossa irmã Ah, Thaís, muito Thaís de é bem. Paulo. verdade. Ah, é lá de nós, é aqui de É lá de nós, né? nós. É É aqui da verdade. nossa região. Muito bem, Marquinhos, muito bem Isso. corrigido. Mas continue, João, por favor. Fica à vontade, João. Com, eu acho muito interessante quando, no primeiro capítulo de Êxodo, ele começa dizendo: E esses são os nomes dos filhos de Israel, de Jacó. E interessante que é por isso que em hebraico o livro de Êxodo não se chama Êxodo, se chama Shemot, nomes. Em hebraico, nomes, porque ele começa com e esses são os nomes. E ele diz que quando chegaram no Egito, a gente sabe que pelo contexto houve uma grande fome em Canaã, então eles descem até o Egito, encontram José já governador e José o chama para morar no Egito. E quando eles chegam no Egito, eles já estão com 70 almas. A Bíblia diz, né, em capítulo 1 de Êxodo que eles chegam com 70 almas no Egito. E eu acho interessante que a comentarista ela traz aqui que em cerca de em 190 anos os judeus, os hebreus se multiplicaram ali em questão de 70, Dezenas como é de que eu posso milhares. dizer? 70 dezenas de hebreus. Então já chegaram com 70. Quando você vai para o capítulo 12 de Êxodo, você já vê que saindo do Egito, eles contaram 600 mil homens. Fora as mulheres, se a gente botar uma mulher para cada um, já temos mais 600 mil. Se a gente colocar pelo menos 3 filhos para cada um, a gente já tem 300, e a gente já tem 3 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que é chegar a 70 e em 430 anos você ter agora quase que 3 milhões de pessoas, estimadamente? O Crescimento Egito, absurdo. absurdo. Por isso que Faraó tinha sim que ficar com medo, porque se o povo quisesse se rebelar e ir para cima do Egito, tinha ido. Tinha ido e tinha acabado com a raça dos egípcios. Por quê? Porque eles se multiplicaram de forma gigantesca. E eu acho interessante que nós temos dois personagens aí muito importantes nessa questão, que é Sifá e Puá, as duas parteiras do Dos Egito que partidos. Faraó disse: mate quando nascer menino. Quando nascer menino, começa a matar. Aí o que que elas fazem? Meu amigo, quando a gente chega, as mulheres hebreias são tão fortes que elas já têm parido, o menino já está com o cordão umbilical já cortado, já está nos braços da mãe, já está tudo feito. E disso Deus abençoou cada vez mais essas parteiras. Então, elas estavam ali como plano de Deus para contribuir para o crescimento populacional do seu povo, que chegou com 70 e saiu com estimadamente 3 milhões de pessoas. A promessa que Deus fez a Abraão de que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu e as areias da praia começou no Egito. Começou num lugar assim diferente do lugar da Terra Prometida, mas era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Começou em um lugar até para José quando esteve lá bem hostil, um lugar bem hostil para José. Mas Deus abençoou tanto José que Deus, a partir daquele momento, tornou o Egito um ambiente
agradável. Só que com o passar dos anos aconteceu que o faraó que estava lá esqueceu, né? E aconteceu isso que Exatamente. João acabou de falar. Só que o mais interessante de tudo é que o Senhor que estabelece memoriais, ele preserva todas as suas palavras, todos os seus memoriais, todas as suas promessas. E ele disse a Abraão: olhe, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E a partir do momento que o povo egípcio se levantou para colocar o povo do Senhor em escravidão, Deus só esperou o tempo. E daqui a pouco 10 pragas vieram ao Egito através de seu servo Moisés, com grande poder. Deus arrasou, a Bíblia diz, Deus arrasou a terra do Egito com os seus prodígios e maravilhas. A terra do Egito ficou totalmente arrasada. Era como se fosse guerra de um exército só e toda a terra tivesse sido devastada. Basicamente, Deus chamou os seus exércitos para continuar honrando o memorial que ele falou a Abraão. Abraão, eu abençoarei os que lhe abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. Sabe o que eu lembrei agora também, Marquinho? Do profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então, lembre-se também que o Egito foi lugar de crescimento não só para o povo de Israel, mas também para o próprio Filho de Deus, porque se vocês lembrarem bem, Jesus, ele quando José pega a criança e foge para o Egito, Jesus cresce lá, né? Então, olha como é legal, como a história de Israel tem certos pontos que vai ali intimamente relacionado com a história do nascimento de Jesus. É incrível. Nada ocorre por acaso, nada está solto na história, e isso faz nos pensar que Deus, além de não perder o controle, ele planejou cada detalhe, né? Você falou de Sifai e Poá, falou que eles eram tementes a Deus sem conhecerem verdadeiramente a Deus, né? E que Deus manteve o seu plano rigidamente, né? Perfeitamente na risca. E o Egito, portanto, foi palco de um crescimento. Deus criou um cenário, eu diria, a princípio, de estabilidade, porque José trouxe essa estabilidade enquanto as nações passavam por um processo de fome muito grande. Deus, com essa estabilidade, Deus fez com que eles crescessem, se multiplicassem, mas agora eles precisavam treiná-los como nação e tirar daquele contexto pagão. Mas mesmo naquele cenário de pragas, né, Marquinhos, João, aquelas pragas, tudo, forçou o povo a sair, e nesta saída de quebra, Deus ainda os enriqueceu, porque as egípcias, né, deram presentes de ouro e tal, e ali eles começaram, né, os despojos, e eles começaram como uma nação rica. Eles eram apenas escravos, eram numerosos, eram até poderosos, né, poderiam se rebelar, mas eles se tornaram não mais escravos. Eles dizem, vós que antes não erais povo, né? Agora eles são um povo, uma nação, e saíram ricos para uma nova história no deserto. E eu quero chamar a atenção para um texto que não se encontra na lição, mas me chama muita atenção, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículos 2, ou versículo, melhor dizendo, versículo 1 até o 4. A comentarista, nossa irmã Thais, ela colocou que o deserto é um lugar de purificação, provação e amadurecimento. Então, nesse contexto, né, saindo do deserto, saindo do Egito e caminhando pelo deserto, você tem um contexto que até então não estava muito claro, e quando Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, isso vai tomando uma forma e uma clareza muito maior, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 4, que diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Qual o significado disso? Aí ele explica. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual
que os seguia, e a pedra era Cristo. Perceba que agora tudo faz sentido. Eles não só cresceram, prosperaram, se tornaram uma nação, mas até o batismo foi preparado. Ah, por que que Deus não abre o mar nos dias de hoje? Porque Deus só faz coisas com propósito, né? Nós temos um tanque batismal nas nossas congregações, mas aquele povo, segundo os preceitos divinos, precisava ser batizado. Então Deus fez com que eles passassem pelo batismo na nuvem e também pela passagem do mar, que simboliza a morte do velho homem para viver uma nova realidade em Cristo. E diz a palavra de Deus aqui que a gente leu: Cristo, que é a pedra, os acompanhava. Perceba o plano perfeito de Deus na saída do Egito, na caminhada pelo deserto, e aí chegando na terceira parte da lição, as bênçãos de Israel para o mundo. Sim, porque eles foram escolhidos na pessoa de Abrão, que se tornou Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó, que mudou para Israel, que foram para o Egito 70 almas, que se tornaram a nação, que passaram pelo batismo, pelo treinamento e por todo aquele processo para chegar a um ponto crucial na história humana, não é só do povo de Deus, não, dos hebreus, na história humana. Porque sim, quando o Senhor falou com Abraão lá em Gênesis 12, ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra, não só os hebreus, todas. E aqui estamos nós, igreja, por conta desta aliança, que é a primeira parte, né, o primeiro subtópico da terceira parte da lição, a aliança de Deus em Cristo, não é, Marco Júnior? É verdade, a gente precisa ter bases sólidas para compreender a maravilha que o Senhor nos concedeu através dos tempos, com a aliança que ele fez com Israel. Jesus disse uma vez: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então, a partir do momento que os seus não o receberam, a porta da graça abriu-se para todos os homens, conforme o plano original de Deus que ele tinha dado a Abraão lá atrás. A partir desse momento, a graça ficou disponível para nós, que antes éramos chamados, diferentemente daqueles que são do povo de Israel, que foram a nação escolhida, o povo escolhido por Deus para fazer a diferença no mundo, nós, gentios, que não somos israelitas, éramos filhos da ira, éramos destituídos da glória de Deus, éramos escravos do pecado, éramos abandonados, de tantos outros adjetivos, mas agora, conforme a palavra do Senhor, a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, através do povo de Israel e de Cristo, agora nós somos herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. Como Pedro escreveu, nós somos uma nação santa, um povo adquirido, geração eleita, sacerdócio real, chamados por aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão continua vigente até hoje em cada um de nós através de Cristo. É isso mesmo, João? Será que Amém. Marquinhos se equivocou, não? Eu acho que não. Ele, inclusive, E citou Pedro, né? Que é 1 Pedro 2:9, Isso, né? 2:9. eu acho incrível como Deus ele multiplica o seu povo, mas não é o suficiente apenas quantidade. Ele purifica o povo no deserto porque ele precisa de qualidade. E para essa qualidade ser constatada, ele faz aliança com seu povo e dá os 10 mandamentos, dá vários preceitos, dá várias ordenanças, vários detalhes de diversas coisas para que o povo tivesse a qualidade esperada por ele. Dá uma terra para agora estabelecer uma nação. Então eles deixam de ser nômades, agora eles têm uma nação, têm uma aliança com Deus, têm um tratado de leis cerimoniais, doutrinárias, morais, tem todo um arcabouço agora ali que Deus prepara para ele. Deus monta todo um ali,
um arcabouço para a sua nação, estabelece um lugar para ela, eles conquistam a terra prometida, e agora, depois de anos e anos, depois de profetas serem levantados, reis, depois de tantos acontecimentos, impérios se levantam, impérios caem, e agora a gente chega em Cristo, a consumação dos séculos. Mateus ele já começa dizendo assim: Este é o Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E começa a dizer: E Abraão gerou fulano de tal, e fulano de tal gerou fulano de tal. Eu até brincando com isso nas minhas férias, eu fiz, rapaz, eu vou correlacionar todas as linhagens até chegar em Jesus. E eu fui correlacionando 3 páginas de linhagens até chegar em Maria e José, até chegar em Jesus. Eu acho fenomenal como Mateus começa o seu livro mostrando que sim, Jesus ele era descendente de Abraão, está aqui atestado toda a sua linhagem e é através dele que todos os povos da terra vão ser abençoados, porque seu sacrifício salvífico abençoa todos no mundo. E não somente isso, mas também cumpriu várias promessas em Jesus, porque o trono de Davi só é eterno porque Cristo está sentado nele. Rapaz, você falou sobre a genealogia que Mateus trata. A gente sabe que o livro de Mateus foi escrito para judeus. Era importante a legalidade de Cristo como o sacerdote perfeito, como o Filho de Deus, que havia nascido na tribo de Judá, como havia sido profetizado. Nada na vida de Cristo acontece por acaso, e essa genealogia ela é especial, mas eu queria abrir um parênteses aqui com um segredo para vocês. Nunca falamos sobre isso. É um segredo especialíssimo. Eu estava um dia desse vendo um vídeo, pesquisando, lendo, e eu achei o plano de salvação no significado dos nomes de Adão até Noé. Vocês sabiam disso? Eu vou ler aqui para vocês. Aham. É simplesmente espantoso. Quando É você pega o muito significado do nome hebraico destes homens em português, você vai ver que Adão, que é homem, homem. vem com depois de gera Sete, que é determinado ou apontado, aí vem para Enos, que é mortal, depois Cainã, que é desgraça, pena ou aflição, passa por Maalaleel, o santo de Deus, depois Jared, descerá. Se você pega isoladamente, não faz nenhum sentido, né? Enoque. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. O que é que tem a ver, hein? Você lê assim o nome, né? A palavra, o que é que significa? Aí vem Lameque, que é falta de esperança, né? O desesperança. E Noé, descanso, conforto. Quando você junta, meu Deus do céu, quando você junta a genealogia, né? Antes mesmo do que Mateus falou, mas você vai lá do iniciozinho e vê o significado do nome de Adão até Noé, você vê o plano de salvação. Olhem como fica, só colocando os nomes, os significados em sequência. Porque o homem estava determinado a morrer, teria desgraça e aflição, mas o Santo de Deus descerá ensinando, e sua morte trará ao que não tem esperança descanso e conforto. Eu já me arrepiei Glória a Deus. todinho aqui, só Glória a lendo Deus. isso. E Por vejam isso que se como, você pula né? genealogia, passe a não pular, porque É Não genealogia verdade. pule, traz, não pule, não pule, genealogia traz né? segredos incríveis. Isso aqui é muito bom Olha, É de se só estudar. pesquisar que Deus. você descobre. vejam só. Então, Mateus, assim como outros homens, sabem a importância da genealogia, porque tudo isso tem o que eles chamam aqui na lição, a comentarista chamou de fio condutor. Eu, que sou engenheiro civil, sei muito bem a importância de um fio condutor. Ele tem que ser uma lógica perfeita do início ao fim, senão a luz não é esta genealogia, que não é nem um pouco sem importância e que faz uma ligação de quando o homem foi criado, pecou, passou por aqueles processos, Deus chama Abraão, o povo é formado, é ensinado, criam aquela nação. O fio condutor vai levar a história humana para quem?
Para quem? Para Cristo. Cristo, não é? Para Cristo. Então, a nossa lição, ela encerra muito bem, colocando Cristo em evidência, assim como deve ser toda aula, assim como deve ser toda pregação, colocando Cristo em evidência. E, portanto, este significado, né, que a gente estudou aqui, a missão de Israel no plano de Deus, era ser esse fio condutor que nos levaria até Cristo. Não é isso, João, Marquinho? Aqui eu me despeço e peço a Deus que abençoe a sua aula. Esperamos, assim, ter ajudado, né? Não é isso, João? Exatamente. Tudo na história e o povo de Deus foi escolhido, teve todo essa história que a gente contou aqui, toda essa formação, desenvolvimento, conclusão, o desfecho, a conclusão desta lição e a conclusão do povo é exatamente chegar em Cristo, porque só depois dele é que realmente Israel conseguiu presenciar a salvação. Claro, a luz veio aos homens, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Mas as tribos que estavam ali perto do mar, como o profeta Isaías vai dizer, viram essa grande luz. Imagine que honra você ser a nação de onde veio o Messias, de onde veio o Cristo, o Salvador do mundo. Então, eu acredito que os judeus, toda a história de Israel, ela tem uma única conclusão e importância que é de trazer a lei de Deus, de trazer toda essa questão que a gente falou e principalmente que tudo isso se cumprisse em Cristo. Glória a Deus. E eu posso dizer para vocês que, complementando o que os nossos irmãos falaram, essa linhagem de Cristo, que aponta para Cristo e que nos alcança hoje, é formada por pessoas improváveis. Exemplos Tamar, exemplos de Raabe, exemplo de Ruth. Então, são pessoas improváveis que fazem parte da linhagem de Cristo. E talvez Cristo não fosse, para as pessoas da época, o mais provável dos homens a fazer o que ele fez. Mas ele é o Filho de Deus, um carpinteiro, renegado. A Bíblia diz que ele não tinha uma boa aparência, fisicamente falando. Se a gente fosse traçar dentro daquilo que o profeta Isaías escreveu, Jesus não era bonito fisicamente. Os homens olhavam para ele e não o desejavam. Mas foi esse mesmo, improvável. Ele não tinha o sorriso colgate de João, ele não tinha esse olhar 43 de Raniel, ele não tinha o topete igual ao meu, não tinha. Ele era um homem comum, aparentemente. Mas isso é para provar que homens comuns podem ser usados por Deus para fazer coisas extraordinárias. E foi isso. O texto que dá título à nossa lição, que está lá em Atos 7, fala sobre um homem comum chamado Estevão, que ele testemunhou, um jovem, testemunhou na frente de todo o sinédrio a respeito disso aqui que a gente falou na lição. Ele falou de tudo que circulava em torno de Cristo para explicar para eles quem era Jesus e para dizer que eles tinham assassinado o Salvador do mundo. E tudo isso que aconteceu era projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Glória a Deus por tudo, estamos felizes por mais uma lição. Vamos seguir juntos. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, passar adiante esse conhecimento, porque enriquece as aulas de todos, né? E nós quem aprendemos mais, né? As pessoas nem sabem o quanto a gente aprende Muito. estando aqui, né? É uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida de você, professor, e de você, Marquinho, e de você, João. A paz do Senhor, você, professor. A paz do Senhor, Marquinho. A paz do Senhor, João. Pai do Amém. Senhor.